Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Roman Dolidze versus Anthony Hernandes. Mas antes de começar, só confere rapidinho aqui embaixo do vídeo se você está inscrito no canal. Se você não tiver inscrito, é só você clicar no botão vermelho aí inscrever-se e do lado já tem um sininho, né? Então deixa o sininho ativo com todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E vamos lá. Primeira luta, categoria meio pesado, tivemos o primeiro azarão da noite já vencendo. Só tivemos dois azarões vencendo, né? E aqui já foi o primeiro, que foi o Eric McConick vencendo o Cody Brandage. O Cody Brandage acabou aí sendo derrotado, mesmo tendo mais golpes significativos e tendo bem mais controle no total, tá? Vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai concordar. Eu particularmente achei que o Cody Brandage tinha vencido ali o primeiro e o segundo round, tá? Mas foi uma festa aqui a marcação, tá? Eu vou colocar na tela para vocês. A gente teve o primeiro juiz. O primeiro árbitro é o cara que tá lá dentro na hora da luta, né? Primeiro juiz marcando o primeiro round e o segundo para o Mecônico e só o último para o Brandage, ou seja, 2-1 para o Mecônico. O Chris Lee marcou os três para o Brandage, ou seja, ele discordou do primeiro e do segundo round do Ben Cartilage. E o último juiz marcou o primeiro para o Brandage, o segundo para o Mecônico e o terceiro para o Brandage, ou seja, ele ficou no meio do caminho, né? Ele concordou no primeiro round com o Chris Lee, aí ele concordou no segundo round com o Ben Cartilage e no terceiro ele voltou e na verdade não concordou com nenhum dos dois, né? Porque os outros dois marcaram pro Brandage. Ou seja, ele concordou com um, com outro, e no terceiro round ele discordou dos dois. Então, foi uma festa, cada um enxergou uma coisa aqui, e é isso. Também é uma luta que ninguém se importa muito, a luta também não foi tão emocionante, então o maior destaque dessa luta é isso, que cada juiz enxergou uma coisa e é isso aí, bola para a próxima, né? Na próxima temos no peso mosca feminino, Gabriela Fernandes contra Julia Stoliarenko. Quem venceu foi a Gabriela na decisão unânime, uma luta onde o número de golpes significativos foi bem parelho, né? E a gente teve 6 tentativas de queda da Julia Stoliarenko. A Stoliarenko é uma atleta que tem muitas finalizações, então ela depende muito do grappling. Ela tentou trocar ali, conseguia colocar volume até, mas não tinha a mesma presença, a mesma contundência ali, até assim, a impressão que passa realmente é que ela só tinha ali os chutes e tal, mas na hora que apertava a trocação, que ia ter um pouco mais de animosidade, de agressividade, que ela não aguentava muito, né? Então, a Gabriela realmente conseguiu vencer aí com tranquilidade, né? Ela defendeu todas as quedas e a Gabriela ficou em vários momentos um pouco passiva, mas depois que ela decidia atacar, não tinha como, né? A velocidade, a potência que ela coloca é muito maior. Então, boa vitória aí da Gabriela. A impressão que deu é que talvez se ela apertasse mais, ela até vencia sem ser na decisão, né? Porque a Stoliarenko, se não derruba, acabou o jogo dela, né? Ela não tem mais muita coisa para fazer, não. Depois, no meio médio, Urus Magic venceu o Gilbert Urbina por nocaute no primeiro round com apenas 1 minuto e 3. E aqui foi engraçado porque o azarão, o Urbina, ele foi derrotado, foi nocauteado, mas ele começou a luta já dando um knockdown, né? Então ele já começou muito bem, parecia que ia dar zebra, mas o Magic sobreviveu, voltou ali e aí ele que nocauteou, tá? E tudo isso em 1 minuto e 3. Então, se você não viu essa luta, dá pra ver porque é bem curtinha e bom resultado. O Urus Magic é sempre perigoso na trocação, né? Logo começou, parecia que ia dar ruim pra ele, mas o cara volta e ainda nocauteia. Então, é um cara bem legal de assistir, né? Ele sempre consegue aí nocautear, né? Pelo menos nas últimas 3 lutas, ele nocauteou 2, uma ele foi nocauteado, mas ele ganhou até bônus de performance quando ele nocauteou o Tim Means, né? E já tinha ganho bônus de performance lá atrás também, em 2021, né? Então, tem bastante nocaute aí no seu cartel dentro do UFC, um cartel de 11-3, é um cara legalzinho, entrega entretenimento e às vezes alguns nocautes também. Depois a gente vai para a quarta luta, peso galo feminino, tivemos a Joseline Edwards vencendo a Priscila Cachoeira, a Pedrita, ali por nocaute no primeiro round, com 2 minutos e 24. Aqui uma luta que é difícil, né? Assim, a Pedrita foi pro jogo dela, eu nem vou reclamar do jogo dela, porque o jogo dela sempre foi assim, né? Sempre foi brigadora, brawler, vai pra cima ali e tenta trocar porrada. Só que eu não consegui entender. Beleza, esse já é um estilo de jogo, não vou criticar o estilo, mas eu não consegui entender por que, além de fazer um estilo que já não é tão seguro, é arriscado, por que tem que ficar com o queixo apontando pro teto do ginásio ali de onde ela tá, né? Do Apex? Por que tem que botar o queixo? Por que o queixo não pode ficar apontado pro chão e de preferência mais escondido, né? Então, assim, toda vez que ela ia pra cima, ela não olha reto assim, ou abaixa o queixo e continua olhando, né? Ela levanta, ela empina o nariz e sai jogando mão. Então fica um alvo completamente exposto. Ela tomou várias porradas
lesionados por conta disso, nessa luta, e não mudava, continuava indo pra cima, né, tentando brigar, e mais com o queixão ali aparecendo. Tanto é que foi tão visível isso, que na entrevista depois da luta, o Cormier citou isso, né, do queixo exposto, e se a Joseline Edwards tinha percebido, não sei o quê, enfim, se surpreendeu, não sei lá o quê, e a Joseline Edwards falou, não foi surpresa nenhuma, a gente estudou muito ela e a gente já sabia que ela luta com o queixo pra cima. Então, assim, foi tão visível que o Cormier perguntou, a menina já tinha estudado, então assim, é bizarro, porque a Pedrita não tem muito grappling, né, ela se limita à trocação, e mesmo na trocação, ela, tipo, erra um conceito, né, tipo assim, algo básico, uma das primeiras coisas que você aprende é não ficar com o queixo levantado, né? Aliás, tem muito treino de academia, assim, e a gente tá falando de uma lutadora deve ser, né? Mas qualquer academia básica que você entra, né? Por mais que tenha, assim, um professor sem experiência, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar uma bolinha, botar aqui pra você segurar com o queixo e você fazer a aula ali segurando a bolinha, né? Tipo assim, um negócio básico pra você aprender a ficar com o queixo baixo. E o que me surpreende também, além da terrível performance e postura ali com o queixo exposto, é que fazem anos, na verdade, faz anos ali que a Pedrita tá no UFC e, sinceramente, não evolui, né? Tipo, como atleta no geral. Né? Não adiciona ali um pouco mais de grappling, né? Não corrige ali detalhes da trocação e tal, sei lá. Muitos anos aí e continua sempre a mesma coisa. Enfim, vamos para a próxima, senão eu fico muito tempo na mesma. Já deu para perceber que eu não curti muito a performance dela, né? Não era para ela ser nocauteada em 2 minutos ali se ela fizesse o básico, né? Mas, enfim. Próxima luta, peso galo, Elijah Smith venceu o Toshiomi Kazama por nocaute no primeiro round com um bate-estaca, né? Aqui eu me preocupei, né? Achei que o Toshiomi Kazama tinha ido de arrasta pra cima, né? A gente teve, basicamente, o Toshiomi, que era muito azarão, tá? Eu vou até olhar aqui o quão azarão ele era pra eu lembrar. Tava 6,75 quando eu fiz o vídeo, né? Pra vocês terem ideia. Então, extremamente azarão. Ele tentou ir pro grappling, né? Que era o caminho pra ele ali. E, enquanto isso, o Elijah Smith ficou golpeando muito ele, né? Quase nocauteou ele diversas vezes, só que ele ficava ali se escondendo, tenta atacar aqui, tenta pegar dali, tenta finalizar, e apanha, mas não desiste, tenta se esconder, enfim, ficou naquele desespero tentando usar o grappling dele. Só que em determinado momento, enquanto ele tentava atacar em uma das finalizações ali, num triângulo, né, o Elijah Smith pegou, ergueu ele lá na conchinchina, lá onde estava o queixo da Pedrita, e depois jogou no chão, né? E aí, quando jogou no chão, bateu a cabeça do Kazama no chão, depois até parece que a cabeça dele volta e meio que dá uma cabeçada até no próprio Elijah Smith, e aí o que acontece? Ele apaga, né? E o Smith, além disso, levanta e ainda dá mais duas muquecadas na cara do coitado japonês, que por conta disso ficou, né, incrementou a quantidade de minutos que ele ficou dormindo ali, né? Então foi praticamente uma tentativa de um homem tarará, né? Eu vou evitar falar porque vai que o YouTube não gosta, né? Então é isso, tá? O Toshiomi Kazama, além de extremo azarão, foi atropelado, coitado. Depois, no meio pesado, tivemos o Julius Walker vencendo o brasileiro Rafael Cerqueira na decisão unânime. Uma luta ok, né? A gente teve ali 44 golpes significativos conectados pelo Julius e o Rafael conectando apenas 19, tomou 6 quedas, sofreu quase 12 minutos de controle, então foi bem unilateral, knockdown e tal, né? Então foi uma luta que eu falei ok, porque o Rafael ainda, mesmo morto, jogava uma mão ou outra e acabava pegando, né? Parecia que não ia pegar, mas pegava, aí o Julius Walker tava meio cansado, tomava umas pancadas ali, parecia que ia ter um suspiro, uma virada e que ia ser super emocionante. No fim não teve, né? Mas pelo menos acabou gerando esse entretenimento. Mas basicamente a luta se resumiu a isso, né? Foi 3 minutos e meio de controle no primeiro round, 4 minutos e 40 de controle no segundo e 3 minutos e 34 no terceiro. Ou seja, controle puro aí do Julius Walker. E na próxima, peso médio, tivemos o Christian Leroy Duncan vencendo o Eric Enders por nocaute no primeiro round com 3 minutos e 53. Eric Enders que foi o que eu falei, né? É um cara bem mais ou menos, o jogo dele é tentar queda, espremer na grade, fazer força. E o Christian Leroy Duncan é um cara bem mais técnico ali, um cara bem mais até agradável de se assistir
né? E ele mostrou o porquê que ele é diferenciado, né? Conseguiu nocautear o Eric Enders, que apesar de não ser um cara tão bom, né? É um cara difícil de você nocautear, né? Um cara resistente, forte, que faz isometria ali, te esmaga e tal. Então é um cara que não é tão bom, mas é chato, né? Mas o Christian Leroy Duncan não só conseguiu nocautear, como no primeiro round. Então foi legal aí a luta, né? Não deu tempo do Eric Enders deixar a luta chata. Depois, peso galo masculino, né? Tivemos aí Jean Matsumoto vencendo Miles Jones na decisão dividida. Ele conectou mais golpes significativos, porém tomou ali 5 quedas, né? E sofreu 3 minutos e pouquinho de controle. Uma luta muito dura. Tá? Aqui realmente vai gerar talvez uma discordância de parte do público, vai ter gente que vai achar que o Jean realmente venceu, vai ter gente que vai discordar, né? E, cara, é uma luta realmente bem difícil de marcar, tá? Porque assim, a gente pode olhar o primeiro round, quantidade de golpes significativos, golpes totais, queda e controle, foi tudo para o Miles Jones, né? Depois, aliás, acho que até um round fácil de pontuar. Depois do segundo, a gente tem um empate praticamente nos golpes significativos, quase que um empate, uma leve vantagem para o Jean nos golpes totais, só que a gente teve uma queda ali do Miles Jones, mas o controle também foi parecido. Então, um round que assistindo foi parelho, nas estatísticas foi parelho, então é bem relativo, né? E aí no terceiro round a gente tem muito mais golpes significativos conectados para o Jean, golpes totais também, só que ele tomou 3 quedas e sofreu 1 minuto e 4 ali de controle. Então, de novo, é um round que acaba ficando parelho, porque entra ali a discussão. Ah, tem os golpes significativos, os golpes totais, porém tomou 3 quedas e sofreu um pouco de controle. Então, o que vai valer mais? Então, como deu para ver, o primeiro round, beleza, eu acho que foi mais claro, mas o segundo e o terceiro fica discutível. Então, sinceramente, não acho um absurdo o Jean ter vencido essa luta, e também, se o Miles Jones tivesse vencido, também não ia reclamar não, tá? Então, eu até concordo aqui com a vitória do Jean, mas foi o que eu falei. Se fosse pro Miles Jones, beleza, né? Diferente da outra luta, né? A outra luta a luta passada, né? Que o Jean acabou sendo derrotado, ali eu já não sei, né? Ali o Rob Font talvez não tenha vencido aquela luta. Mas enfim, aí também não tem nada a ver, né? Só tô lembrando, né? Então o Jean dessa vez venceu. Ainda bem também, né? Pra não desmotivar. Imagina, perdeu aquela que é meio discutível e perder essa também, talvez ele ia ficar chateado. Então, que bom que deu certo. Na próxima, peso pena, André Fili, o segundo, e acabou por aí, né? Azarão que venceu nesse card. O André Fili venceu o Christian Rodrigues na decisão dividida também, né? Um monte de decisão aí dividida. O André Fili, pra mim, venceu mesmo. Tá? Pode ter gente que vai discordar também, mas enfim, sempre vai acontecer isso, né? Mas eu acho que o André Fili realmente foi melhor, né? Ele conectou os golpes mais pesados ali, tanto no primeiro quanto no segundo round. Realmente no terceiro ele teve controle, teve queda e tudo, mas o Christian acabou colocando um pouco mais de vontade, né? Mas assim, cara, assistindo eu realmente acho que o André Fili ganhou, porque foi o que eu falei, por dano, contundência. Mas se a gente olha número, como eu tô olhando aqui, não dá pra julgar muito não, tá? Por número não dá pra ter muita certeza quem venceu, olhando o número, né? Mas eu assisti ali ao vivo, né? E aí a pontuação também acaba sendo aquela, né? Eu vou até colocar na tela pra vocês a pontuação oficial, né, dos juízes. A gente teve um deles, né, que é o Eric Collum, marcando 29-28 pro Fili, que foi mais ou menos o que eu enxerguei ali, né, acho que o primeiro e o segundo. A gente teve o Anthony Maines marcando 3-0 pro Fili, só que a gente teve o Chris Lee marcando 2-1 para o Rodrigues. Então você vê que tem ali uma discordância grande do terceiro juiz, né? Porque um enxergou o segundo e terceiro para um lado e o outro chegou o segundo e terceiro para o outro lado, né? E o Eric Collum, que é o primeiro, concordou com um no segundo e concordou com o outro no terceiro. Então é igual aquela luta do começo lá que eu falei, né? Cada um enxerga uma coisa e é isso aí. Escolhe um vencedor, bola para frente. Mas eu concordei aqui, tá? Eu acho que o André Fili realmente acabou vencendo, surpreendeu, inclusive, né? Era bem azarão, né? Teoricamente, o esperado é que ele perdesse e perdesse com bem mais diferença que isso aí. Depois, peso palha, tivemos a Yasmin Lucindo vencendo a Angela Hill. Aqui foi unânime, não foi decisão dividida e foi bem fácil de marcar, né? Pelo amor de Deus, aqui não tinha como marcar vitória da Angela Hill. A Yasmin foi muito bem, né? Conseguiu derrubar, teve mais de 5 minutos e meio de controle, conseguiu ter mais golpes significativos, mais golpes totais. Angela Hill, no primeiro round, ali no final do primeiro round, já tava bufando, né? Já tava aparentemente cansada, né, já tem ali seus 40 anos, tava numa boa fase, é uma lutadora encardida, pega muita gente de nível e tal, mas realmente aqui acho que ela sentiu a diferença da idade mesmo, tá? Claro,
Ah, mas pode ter diferença técnica. Pode ter também, mas aqui ela estava tentando realmente equilibrar, só que deu pra ver que a Yasmin parecia às vezes mais forte, talvez um pouquinho mais rápida, e o gás dela realmente é muito mais constante. Então, talvez a Angela Hill realmente tenha evoluído com o passar do tempo, porque ela vem tendo resultados melhores, né? Mesmo ficando mais velha. Mas aqui, cara, a expressão dela logo no primeiro round, o jogo foi de tanta pressão da Yasmin que eu acho que a Angela Hill, a partir do começo do segundo round pra frente, já tava meio que morta no gás ali, né? Então, vitória muito boa da Yasmin Lucindo, conseguiu deixar a Angela Hill realmente só na defensiva, né? A gente vê a Angela Hill geralmente sendo bem chata de vencer, mas a Yasmin praticamente conseguiu dominar aí, né? Angela Hill só fez ali o básico para se defender, né, para não ser finalizada e não nocauteada, mas estava nitidamente mais da metade da luta sem opção para ganhar, né, no caso. Depois, na penúltima luta, peso galo, né, a luta acabou sendo peso galo, porque mudou o adversário em cima da hora, o Steve Erzeg venceu o Ode Osbourne na decisão unânime. O Ode Osbourne começou muito bem, né, a luta ali, o primeiro round, bateu bastante, parecia que ia nocautear, depois tentou até pegar ali para finalizar, enfim, tentou de tudo, parecia que o Erzeg não ia conseguir voltar, mas ele conseguiu voltar e para os juízes, né, acabou vencendo 2 rounds depois e acabou vencendo a luta, né? Então, cara, eu acho que apesar da vitória, quem sai maior entre os dois nem é o cara que venceu a luta, tá? O Ode Osbourne pegou a luta em cima da hora, é um cara que vem com diversas derrotas, tal, é um cara perigoso, mas é muito inconstante e tal, né? E o Erzeg, apesar de estar numa fase ruim também, porque perdeu de 3 caras ali, mas assim, campeão, aí cai cara Francis, tipo, todos os caras do topo, né? Então, assim, o Erzeg tava muito mais em evidência, ele tava na luta, né? Então, o favoritismo tava gigante por Seg, né? E aí, quando começa a luta, ele quase é nocauteado. E na trocação, ele não consegue ver a cor da bola por conta da velocidade, a ponto do corner dele falar pra ele: falar, ó, ele é mais rápido que você. Então, toma cuidado aqui e ali. Então, não sei o que. O próprio corner falou, cara, cuidado, ele tá mais rápido. Então, tipo assim, o Ode Osbourne tava realmente contra-golpeando perfeitamente bem. Tá? Só que o Erzeg é aquilo, né? Foi na manha do gato, foi na experiência, foi ali aos poucos, né? Fazendo o necessário para ganhar 2 rounds. Aqui talvez algumas pessoas possam discordar da vitória, mas eu acho que o Erzeg realmente acabou fazendo o necessário ali, passou raspando, né? O primeiro round ele realmente sofreu, o terceiro foi mais claro para ele, né? Porque conseguiu derrubar, controlar por muito tempo, e ali o segundo, em questão de número, fica bem parelho, né? Então, pode aí gerar discussão também. Mas, sei lá, eu não acho que é um absurdo a vitória do Erzeg. E se o Ode Osbourne também quisesse ganhar, ele poderia ter feito um pouquinho mais ali no primeiro, né? Porque realmente passou muito raspando. Mas foi o que eu falei, ele acaba saindo até maior, né? O Ode Osbourne, mesmo com a derrota, porque ele realmente performou muito bem para quem pegou a luta em cima da hora. E na luta principal, peso médio, Anthony Hernandes contra Roman Dolidze. Anthony Hernandes finalizou no quarto round com 2 minutos e 45. Ele derrubou 9 vezes, mantendo a estatística dele de quedas lá na lua, conectou muito mais golpes e foi um atropelo, né? O Roman Dolidze simplesmente não conseguiu fazer muita coisa, né? Geralmente ele já cansa nas lutas dele ali, faz umas lutas bem mornas, mais ou menos e tal. Só que aqui eu não entendi, né, por que raios ele e a equipe dele, né, tinham um plano que pra mim é horrível, não faz o menor sentido, né? Que foi durante o intervalo, dava pra saber qual era o plano, porque o cara falava pra ele, mas basicamente era tipo, vai pra cima dele, bota pressão, coloca ele na grade ali e tipo assim, falando pro cara fazer o jogo do Anthony Hernandes, né? Porque o Anthony Hernandes é o quê? É um cara que aguenta muita pancada, foi o que eu falei no vídeo pré-evento, né? Aguenta porrada, tem muito gás, então ele gosta de fazer essa pressão, de desgastar o adversário. Ele é parecido com o Merab, que estava no corner do Roman Dolidze, né? Então ele tem muito gás, só que a diferença do Anthony Hernandes é que não só tem muito gás e muita queda igual ao Merab, né? Porque estatisticamente ele tem até mais queda que o Merab. Pouca coisa, mas tem. Então não é só essas duas. Ele tem algo que o Merab não tem tanto, que é um excelente nível na luta agarrada. O Merab não é tão bom de jiu-jitsu quanto o Anthony Hernandes. Então esse cara é embaçadíssimo. Aí o Roman Dolidze teve essa brilhante ideia, ele e a equipe dele, né, de tentar colocar o cara na grade, de tentar, às vezes, cair ali e fazer a luta no chão. Só que o Anthony Hernandes não é besta, né? Ele mandava levantar, que é justamente pra quê? Pra cansar o cara, porque ele não cansa, né? Então ele manda o cara levantar, tenta derrubar de novo. O cara faz força pra tentar defender, né, lá, e acaba cansando, né? Então, como pra ele, Anthony Hernandes, não cansa ficar derrubando, que
para os humanos normais, isso cansa, né? Você ficar tentando derrubar. Mas para ele, não, né? E ele sabe que cansa o cara, no caso do Roman Dolidze. Então ele ficou fazendo isso várias vezes e mandava levantar, e aí, porra, bate, e aí manda levantar de novo. Foi uma surra, né? Foi uma surra. Teve um intervalo de um round ali que o Anthony Hernandez estava batendo muito no ground and pound, o Herbie Dean interrompeu porque acabou o round, ele não fez sinal de que acabou a luta, todo mundo tinha achado que acabou a luta, mas não acabou, e era melhor que tivesse acabado, né? Porque depois dali foi só sofrimento, o Anthony Hernandez fez o que quis, ele basicamente escolheu como a luta ia acabar, né? Porque ele tava batendo, aí podia nocautear, aí ele tentava finalizar, aí ele ficava nessa, né? Tipo, sei lá, vou dar show aqui, né? Então, mandava levantar, dava sorrisinho. Tipo assim, o cara tava simplesmente, parecia que batendo num saco de pancada ali, né? Foi isso que aconteceu. Então, o Roman Dolidze, acho que tava, tipo assim, sem graça, né, de se entregar. E no MMA, diferente do boxe, o corner não fica jogando a toalha ali, né? Mas podia ter jogado, uns 2 rounds pra trás. Mas deixaram acontecer, né? Então, o Dolidze tava ali, não queria, tipo, passar aquela vergonha, né, de, tomar um soco e se entregar. Então, ficava tentando, com quase nada de gás, se defender. E o Anthony Hernandez foi curtindo ali, foi o que eu falei. Várias vezes ele levantou e não precisava. E foi só fazendo show off, né? Basicamente foi isso. Foi atropelando o coitado do Dolidze. Teve queda, tipo, arrastando o cara, jogando o cara. Tipo assim, foi ridículo. Ridículo praticamente a humilhação, né? Não tem muito como escolher a palavra aqui, né? Foi praticamente isso. Foi uma humilhação. O Roman Dolidze foi exposto, foi atropelado, foi jambrolhado. Você pode usar qualquer palavra aqui. E o Anthony Hernandez, com isso, mostra o que de fato ele falou ali na entrevista dentro do octógono, que ele merece um top 5, que ele merece disputar o cinturão. E eu falei no vídeo pré-evento e só vou reafirmar aqui com essa performance dele. Esse cara tem muita qualidade. Esse cara tem jogo, não só qualidade, ele tem jogo, o estilo, né, de jogo para vencer muita gente. Ele pode até realmente ser campeão um dia, vai saber. Assim, obviamente, né, ele não pegou os caras do topo. Muita gente vai falar, mas o Dolidze não é o mesmo nível do Du Plessis, não é o mesmo nível do Chimaev, não é o mesmo nível do Borralho e dos caras que estão ali, do Whittaker, blá blá blá. Mas a gente ainda não viu também ele pegando esses caras, né? Será que esse jogo, a gente já viu, né, que esse jogo sufocante do cara que tem muito gás é difícil de segurar, ainda mais com tanta queda. Então, sei lá, eu acho que esse cara vai longe. Inclusive, uma luta que eu fico muito curioso é Anthony Hernandez contra Khamzat Chimaev, né? Que são dois caras que têm muitas quedas e fazem esse jogo de pressão, são bons ali no jiu-jitsu, porém tem uma diferença na minha opinião. O Anthony Hernandez tem gás para fazer isso talvez por 5 rounds. O Chimaev a gente já sabe que não. Não tanto, né? Sei lá, vamos ver na próxima luta dele aí. Mas enfim, é isso, tá? Eu acho que esse Anthony Hernandez, muito em breve, tá lá no topo também e é chato de ganhar desse cara. Boa sorte para quem for enfrentar ele. Mas é isso. Esse foi o card. No geral, diversas decisões, muitas decisões divididas, decisões que vai ter gente ali que não vai concordar e tal, mas no geral, cara, eu não achei um card ruim, né? Eu esperava um card 6, mas eu acho que ainda vale um 7. Eu acho que um 7 tá de bom tamanho, né? Porque tivemos ali alguns nocautes, tivemos finalização aí, né? A luta principal acabou sendo legal porque foi uma surra, né? Então não foi aquela luta, durou muito, mas foi chata. Não, foi legal, porque o Dolidze ficou apanhando ali, apesar de não ter tido muita competitividade, teve a parte mais entretenimento, que foi o Anthony Hernandez mandando levantar, sorrindo, pega e arrasta o cara de um lado pro outro. Então, assim, a tiração de onda ali realmente deixou legal. A gente não teve luta da noite, tá? Acabou de atualizar aqui. A gente teve bônus de performance para o Anthony Hernandez, obviamente, né? Por conta do atropelo. Bônus de performance para o Christian Leroy Duncan contra o Eric Anders, por causa do nocaute, né? Merecido. Bônus de performance, obviamente, para o nocaute do Elijah Smith, que foi o Batistaca, também, obviamente, ia ter bônus de performance para aquilo, né? Até na hora que ele falou na entrevista comigo, ele falou: geralmente esse tipo de nocaute ganha bônus mesmo, e acabou ganhando, né? E também nocaute da Joseline Edwards foi premiado aí com o bônus, que eu também acho merecido. No final das contas, apenas uma luta que não foi para decisão não teve bônus, que foi o nocaute do Urus Magic contra o Gilbert Urbina. E ele tinha tomado knockdown ainda e nocauteou depois, né? Então, sei lá, eu acho que merecia também, né? Podia ter dado bônus para todos esses. Por enquanto, são esses que eu falei, tá? Foi Joseline Edwards, Elijah Smith, Christian Leroy Duncan e Anthony Hernandez que ganharam os bônus de performance. Então, como eu tava falando, eu esperava um card de nota 6, mas no geral eu consigo dar uma nota 7 e tranquilo até, tá? Poderia até ser um pouco mais, mas como é muita decisão, dividida, com o juiz marcando uns negócios meio estranhos e tal, então eu acho que 7
tá de bom tamanho. Ah, a única coisa que eu esqueci de falar da luta principal, a gente teve uma joelhada ou outra ilegal do Anthony Hernandes, mas quando a luta já tava no fim ali, só que o Roman Dolidze tinha segurado tanto na grade e na luva do Anthony Hernandes, que acho que o Herb Dean só, tipo, deixou passar mesmo, porque teve muita falta do Roman Dolidze, muita falta que o Herb Dean nem viu e nem falou nada. Uma delas, o Anthony Hernandes mostra, né, e ele fica com a mão assim olhando pro Herb Dean vai lá e dá um esporro, né, fora a mão na grade que ele reclamou, ele chamou a atenção uma vez. Mas no geral, sei lá, eu não vou fazer, mas se eu fizesse um vídeo, igual eu fiz do Poirier com o Charles, né, pra pegar as faltas ali do Roman Dolidze, Jesus amado, o cara segurou na luva, segurou na grade, trocentas mil vezes, assim, é descarado. Só que ele tava sendo surrado, né, ele tava desesperado, coitado, às vezes não tava nem sabendo o que tava fazendo ali. Mas é isso, não adiantou nada, perdeu do mesmo jeito, né? Então, se alguém for comentar, a joelhada foi legal ali, mas ali o Roman Dolidze já tava morto e ele já tinha cometido 14 mil faltas. Então, uma falta ali que o outro cometeu, que nem machucou nem nada, também não impacta em nada. O resultado ia ser a mesma coisa. E é isso, beleza? Então, comenta a sua opinião aqui embaixo sobre o card, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!